Considerações aqui de procedimento. O Nuno precisa pegar um voo para Brasília, então eu não posso me estender além das 7 horas, 7h05. Então, temos 35 minutos e tal. Vou fazer da seguinte maneira. Vou recolher 3 perguntas. Eu peço que as pessoas se identifiquem rapidamente, façam perguntas concisas. Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada, ministro. Meu nome é Ilona Besquerraz, eu acompanho política educacional, estudo política educacional, já tive a oportunidade de entrevistar o senhor na Casa do Cônsul, há uns anos atrás, obviamente o senhor não se lembra, mas acompanho... Foi muito bem. Pois. Eu disse ao senhor Cônsul que aquela senhora que me entrevistou, que fez das perguntas mais inteligentes que alguma vez me fizeram. É ou não é verdade, Paulo? Porque você não ouviu. Espere a próxima. Agora não me desdiga. Vai lá. Eu vou tentar. Então, acompanho, eu sou casada com português e vou sempre a Portugal. E agora, no verão, tive entrevistando o vice-ministro. Eu fiquei tão assustada com o que eu ouvi, vou explicar para a plateia por quê, que eu fui entrevistar, então, a líder da oposição, que agora é oposição, a deputada Ana Rita, para entender o que se passava, se era possível desmanchar uma política que tem dado tão certo como o senhor acaba de mostrar. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, brevemente, a mudança política que aconteceu em Portugal e quais são as consequências que a gente acaba lendo nos jornais portugueses do desmanche das políticas que foram construídas ao longo do tempo e qual a sua expectativa que isso possa ou não impactar nas conquistas que Portugal teve até aqui. Muito bem, vamos colher mais 2 perguntas. Você aí atrás levantou a mão. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas assim uma crítica que vai de encontro com o que a Guiomar falou, dessa política de maquiar os dados, né? Eu agora estou fora do Estado, mas eu era professora do Estado, e esses dados do IDEB, né, que a escola X, aí você vai ver na prática, não funciona. A minha disciplina é uma disciplina que vai sair do currículo, né, que o aluno pouco vai escolher, que é filosofia e sociologia, mas, assim, o que a gente pode fazer, né, enquanto cidadão? O Nuno, ele disse, né, a participação dos pais, a participação da sociedade em si. Não vai sair do currículo, você está mal informado. Então, assim, que como eu estou fora, mas a gente conversa, né, com os professores. Estava assim, o aluno não vai escolher. Tudo que a gente conversa, faz a tua pergunta para a gente ter espaço para os demais. O que podemos, né, fazer enquanto sociedade, visto os bons resultados de Portugal? Quem mais? Mais uma aqui. Desculpa, eu tinha visto ele primeiro aqui, depois fica para uma segunda. Ministro Nuno, parabéns pela exposição. Na época da crise, 2008 em diante, como foi feito para poder dar um atendimento ao estudante carente, para livros, alimentação, transporte? Obrigado. Muito bem. Vamos pegar mais uma pergunta para a gente ganhar aqui. Acho que o senhor aqui... Ministro, diretamente, você parabenizou os pais também, falou que os pais foram muito importantes, a divulgação. O que foi diferente na sua política? Quer dizer, o que foi feito para... como é que faz isso na prática, né? Como é que traz os pais para a escola? Como é que vocês trouxeram? Muito bem. Nuno. Posso responder? Pode. Eu peço imensa desculpa, mas eu não queria entrar numa discussão política sobre o que se passa em Portugal. E por várias razões que eu explico. Primeiro, em Portugal não o faço. Porque as coisas que eu acho piores é um ministro que começa a dizer mal do outro. E, portanto, eu em Portugal não o faço. Muito menos fora do país. Peço desculpa, a sua pergunta foi muito inteligente, mas eu não queria estar a comentar o que se passa atualmente em termos de política portuguesa. Eu prefiro falar positivo, o que é que eu acho que é importante, e depois as pessoas tiram as suas conclusões. E esperemos também que não sejam só o público, também os próprios atores políticos tirem algumas conclusões das coisas.
desculpa-me por esta minha omissão, com certeza, não sei se expliquei da melhor maneira. O apoio às escolas. Eu não posso estar mais de acordo com aquilo que a Guiomar disse. Estou completamente de acordo. E estou completamente de acordo com a importância de dar apoio às escolas e dar apoio aos alunos que estão com mais dificuldades. Não pensem que é fácil. Eu fui acusado de estar a criar guetos por ter criado a possibilidade de haver horas especiais para esses alunos com dificuldades. De forma que inventei uma expressão que é absolutamente absurda, que eu tenho vergonha de ter inventado, que se chama grupos homogéneos de grupos temporários de homogeneidade relativa. Grupos temporários de homogeneidade relativa. Qual é a ideia? São grupos que não são para sempre, é só uma coisa provisória, portanto não é o tracking como se faz em educação em alguns países, que é separar os alunos. Não é o tracking, é provisório. E entre eles são mais ou menos homogéneos, é o que isso quer dizer. E sempre tentámos também fazer outra coisa, que é, se havendo tempo, é evidente que a nossa atenção deve estar para os piores, quer dizer, para os que estão com mais dificuldades. Mas havendo tempo, nós também, e há tempo, e os professores têm essa coisa extraordinária, que é dedicando-se aos alunos, conseguem inventar tempo, que não têm. Havendo tempo, estes grupos homogéneos, os grupos temporários de homogeneidade relativa, também podem ser os melhores alunos. Porque os melhores alunos da escola podem querer fazer um clube de física. Eu tive um clube de física, fiz com o meu grande professor Rómulo de Carvalho, que se calhar vocês conhecem com o nome de António Gedeão, que era um grande poeta português. E eu tive um grupo e ele tinha tempo especial para nós, para aprendermos mais física, mais que os outros. Portanto, mas a verdade é que isso teve sucesso. E se nós olharmos para o PISA, nós vemos no PISA, o PISA destaca sempre Portugal com um aspecto que é: Portugal conseguiu não só melhorar os melhores, mas também reduzir o número dos piores. E eu não tenho dúvidas nenhumas que isso e as vias vocacionais alternativas foram fundamentais para o conseguir. Agora, os pais, é uma grande pergunta, de facto, mas nós só podemos fazer, o que eu posso dizer é o seguinte: nós só podemos fazer se os pais tiverem informação. Se os pais não tiverem informação, nós não conseguimos mobilizar os pais. Se os pais não tiverem o direito de saber como é que a escola deles se compara com a escola do lado, se eles não tiverem esse direito, então os pais não se desinteressam se querem lá saber. O meu filho teve 8. O professor diz que todos têm 8, nas outras escolas também todos têm 8. O pai desinteressa-se. Mas se o pai começar a ver que na escola do lado eles conseguem melhores resultados, o pai começa a dizer alguma coisa, chamar a diretora e diz: alguma coisa se passa mal aqui. Claro que há um grande progresso a fazer nisto. Claro que há pais que continuam mais interessados do que outros, não é? Nós sabemos que isso é assim. É um processo. Mas, de facto, eu julgo que a educação, para melhorar, precisa de ser uma coisa social. Precisa de ser valorizada socialmente. E os pais aí podem ter uma grande importância. Agora, tudo é difícil. Por exemplo, eu também fui acusado de desprezar, de só querer matemática e português. Ele só quer matemática e português, quer que sejam todos robôs, acríticos e mais não sei o quê, querem que não percebem que no século XXI é preciso outras competências, não percebem que agora o que é que serve matemática e português só se forem maus cidadãos, não sei o quê. Em bom português diz assim: que é que tem o cu a ver com as calças? Ou seja, porque é que é um ser... Não sei se vocês dizem isto, isso é uma grande falta de educação dizer aqui. Eu não sabia que a autoria era portuguesa, mas... Nós dizemos muito isso e não é falta de educação dizer em Portugal, isto não é falta de educação. que é que tem uma coisa a ver com a outra. Porque é que se estudarem matemática não podem ser bons cidadãos? Quer dizer, pelo contrário, não é? Portanto, há sempre muitas resistências em relação a isto. Desculpem se eu não respondi claramente a alguma coisa, não sei se a Guiomar quer acrescentar alguma coisa. Deixe-me fazer um comentário só à Guiomar. Eu gostei imenso de ouvir a Guiomar, porque acho que, de facto, eu revi-me até a certas coisas que a Guiomar disse. Eu disse: olha, nem tinha pensado nisto, nem tinha pensado na importância de termos feito isto. Muito obrigado. Eu quero falar a respeito da observação da menina que perguntou, porque eu acho que é um exemplo de como as coisas acontecem no Brasil. A gente ouve falar, a gente conversa a respeito, e isto vira uma verdade, termina num jornalista, não é? E o jornalista é jornalista. Outro dia eu ouvi uma piada que eu gosto muito de contar, quer dizer, quando Cristo andou sobre as águas, se houvesse um jornalista, a manchete seria: Cristo não sabe nadar. Não é?
E é isto que acontece quando a gente não vai e não toma conhecimento das coisas. Quer dizer, filosofia, sociologia e todas as disciplinas que foram colocadas como obrigatórias na LDB, coisa com a qual eu não concordo, certo? Mas foi, está na lei, lei é lei, obedece quem tem juízo, né? Então, elas farão parte do currículo eternamente enquanto elas estiverem na lei de diretrizes e bases. Só se mudar a lei. Se mudar a lei, senão elas estarão no currículo, elas estarão no que se chama a base nacional comum. Acontece que no ensino médio, a partir de depois de 1.800 horas de base nacional comum, vão haver 4 distintos itinerários formativos. Um deles é profissional, não sei como é que vai ser resolvido isso, porque não fui eu que fiz essa reforma, né? Os outros 3 são aqueles velhos conhecidos nossos: ciências humanas, ciências naturais e linguagens e códigos, certo? Então, haverá um itinerário formativo que pode ser só filosofia e sociologia. Tomara que seja. Só de filosofia e sociologia. É uma questão que a escola tem que optar. Mas, antes disso, teve sociologia e filosofia na base nacional comum. É isso que eu gostaria de esclarecer, para não ficar uma coisa que a gente ouviu e tal. Quer dizer, é um horror isso no Brasil, porque a gente escuta coisas. Então, por exemplo, que agora todo mundo pode dar aula no ensino médio. Não é verdade, é só na opção profissional. Porque, se eu tiver, em Cananéia, um curso profissional sobre conservação de pescado, eu não vou poder trazer um professor de filosofia para dar aula. Eu tenho que encontrar alguém que entenda dessa ação. Só aí é que vai ter. Porque, senão, fica assim. Porque se Picasso voltasse encarnado, não podia dar aula de artes no Brasil, porque não tem licenciatura de artes. Então, é bom que a gente coloque as coisas à devida perspectiva. Tá? Eu acho que temos tempo para mais uma rodada de perguntas. Temos ali 2, e eu vou abusar da prerrogativa de fazer uma também. Então, se der jeito aqui. Bia, pronto, vem aqui. Vamos lá. Obrigada. A minha pergunta é relacionada à formação de professores. Ela está sendo feita na universidade ou após a universidade? Né? Porque o senhor falou que é uma coisa que está fazendo a diferença. Então... Pergunta para mim. Sim, Isso. por favor. Mais uma. Boa noite, muito obrigada. Sou a Mila, da Fundação Telefônica Vivo. E eu queria que o senhor comentasse, por favor, ministro, um pouquinho do papel da tecnologia em Portugal nessa evolução. A gente ouviu falar muito de Portugal, nos Magalhães, né, os laptops. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que isso evoluiu nesses anos que você esteve lá. Bia, aqui. Sou Beatriz Cardoso. Eu, na verdade... Falou alguma coisa? Sim, chegará o momento dele. Agora a Bia vai falar. Te agradecer a apresentação, que eu acho que é sempre muito rico ter uma visão, ampliar a visão da gente. Eu fico sempre interessada, assim, você apresenta elementos de uma reforma. Basicamente, ela tem muita coerência, bom senso, tem uma série de ingredientes que são bastante sensatos e que a gente ouve, entende e fala, puxa, faz sentido, né? Tem um conjunto. Na verdade, o que importa não é isso, aquilo, mas é um conjunto de medidas que leva a uma transformação. Eu queria que você falasse um pouquinho da reação do corpo docente, dos profissionais da educação, porque eu acho que a gente vive nesse embate. Essa sua apresentação ela pode ser lida de uma forma absolutamente tecnocrata, ele baixou a avaliação, ele dá privilégio para os melhores, enfim, todo esse conjunto de coisas que cai num repertório que impede o diálogo com vários setores da educação. A gente vive isso aqui muito fortemente. Então, eu acho que seria muito legal você contar um pouco mais, porque, na tua fala, o que eu percebi, você abre falando bem de professor, você valoriza a formação de professor ao final, você criou medidas de suporte para o trabalho pedagógico. Como foi esse diálogo? Como foi que você foi ganhando, ao longo desse tempo, os professores a seu favor? Porque o primeiro revestimento do seu discurso ele pode levar para o outro lado. Aqui no Brasil, com certeza. Então, eu queria... Legal. Última pergunta, ali. Obrigado, Sérgio. Mercê do brilhantismo dos 2 expositores, e levando-se em consideração que os alunos
dos países asiáticos estão sempre em primeiro lugar, Seul, Singapura, Taiwan, eu pergunto se, eventualmente, a religião, o budismo, ajuda a esses alunos a se conscientizarem mais e terem essas notas exuberantes sempre. Muito bem, voltamos à mesa. Pode, claro. Eu posso tentar começar por essa última. É que, naturalmente, existem fatores culturais. Os asiáticos têm alguns fatores culturais que são importantes. Por exemplo, e isto passa-se em Portugal, passa-se no Brasil. Vocês vão a uma família chinesa e, à hora do jantar, está a família toda a fazer os trabalhos para casa. Está aqui um senhor que me parece ter alguma origem oriental, peço desculpa, mas em Portugal vê-se isso. Vê-se as famílias a fazerem o trabalho para casa com os guris e tal ali. E, portanto, existe uma valorização do trabalho que nós talvez não tenhamos como eles. Agora, religião, não sei. Religião, de facto, não sei. Mas isso existe. Mas existe outra coisa que é... Eles, desde o princípio, que se deixaram-se de tretas. Vocês não se dizem isto? Deixaram-se de tretas. Ou seja, o que é preciso? É aprender. Vamos a isso. Como é que se aprende? Aprende-se, começa-se aqui, acolá. E para isso é preciso o quê? É preciso exercícios, é preciso. É preciso trabalho para casa, Dar muita valorização ao trabalho, dar muita valorização às coisas continuadas. E, portanto, eu julgo que isso é a explicação fundamental de tudo isso. Isso também nós podemos fazer. Nós, todos brasileiros, portugueses, podemos também fazer. Precisamos de seguir esse exemplo. E há outra coisa muito importante aqui, é que a investigação dos chamados economistas da educação recente mostra que o chamado milagre asiático deriva do milagre da formação asiático. Quer dizer, os coreanos conseguem neste momento competir com os norte-americanos, com os japoneses, qualquer que seja, na construção de carros, porque deram um grande valor à educação. E, portanto, isto não é só bom para os jovens, é bom para o país, é bom para todos. E é uma coisa que tem efeitos no futuro. Portanto, eu não sei se existe... Mas eu estou convencido que budismo ou não budismo, católicos ou o que seja, nós podemos todos fazer isso se tivermos um bocado de bom senso. E eu aí estou completamente de acordo com a Beatriz que disse que falou que o bom senso é uma coisa importantíssima. Eu vou fazer uma conferência em Portugal daqui a um mês e pediram para falar sobre inovação. E eu vou dizer o seguinte, essencialmente. Inovar ou melhorar. Porque às vezes as pessoas têm a ideia que isto é preciso mudar, é preciso métodos novos. Bem, métodos novos é preciso se forem melhores que os outros, mas agora se forem iguais aos outros ou forem piores, não vale a pena. E, portanto, eu acho que há muito bom senso que é preciso ser colocado na educação. E a educação é um campo onde as pessoas falam, às vezes, de maneira muito romântica. Eu tenho um livro que chamei Crítica da Pedagogia Romântica, Construtivista e Romântica. Portanto, ideias muito românticas e as coisas às vezes são simples. Guilmar, isto é simples. É mais tempo. Eles precisam saber mais matemática e mais português. Um bocadinho mais de tempo para eles. Precisam a seguir de ciências, não sei o quê. Um bocadinho mais para isso. Precisam de coisas estruturadas. E em educação, muitas vezes, não se olha para essas coisas que nós sabemos fazer e olha-se para aquelas que não sabemos fazer. Não imaginamos o que é que queiram dizer, mas parece que aquilo é que vai melhorar as coisas todas. Não vai. Portanto, a educação precisa muito de bom senso, precisa de alguma inovação, precisa, naturalmente, de alguns computadores, mas não, os computadores não vão substituir os professores. E não é por haver computadores que as coisas vão todas ser mais fáceis ou o que quer que seja. Não sei se conhecem o Lyotard, um filósofo francês, que é o introdutor do pós-modernismo, tinha uma teoria que, no fim do século XX, deixariam de existir professores porque tudo passava a ser ensinado por computadores. Quer dizer, é fácil, ele morreu antes do fim do século XX, não é? Eu também posso fazer uma teoria qualquer para o século XXIII e as pessoas publicam essa teoria. Mas eu não respondi à sua pergunta. Alguma coisa se fez na tecnologia, mas eu também, em relação à tecnologia, tenho uma atitude um bocadinho mais modesta do que alguns dos meus colegas. Não quer dizer que eu não gosto de tecnologia. Por exemplo, eu tenho aqui um relógio daqueles que estão ligados, que mede a pulsação, que mede não sei o quê. Eu tenho... Todos os meus documentos estão na cloud, já não uso discos rígidos, não uso essas coisas que vocês chamam pens, ou como é que se chama. Quer dizer, eu sou um fanático
Falar a sério, eu sou um fanático da tecnologia. Eu, quando estou nos aeroportos, aproveito para ver o que é que há de novo, e tento comprar se tiver dinheiro para isso e se valer a pena. Portanto, eu não tenho nada contra a tecnologia. E acho que a tecnologia é precisa nas escolas, nós temos que ter acesso à internet, temos que ajudar os nossos jovens a conseguir procurar coisas na internet, temos que utilizar vídeos da internet, mas é muito difícil fazê-lo só por fazer. Quer dizer, não é muito difícil fazê-lo. É inútil fazê-lo só por fazer. É preciso fazer ao serviço da educação, ao serviço de ensinar alguma coisa. Por exemplo, uma coisa fundamental que eu acho que é moderna, que é extraordinária, que nós devíamos ajudar os nossos jovens é para aprender línguas estrangeiras. Os computadores são uma coisa extraordinária. Eu acabei de aprender uma língua nova por computador. Quer dizer, com a minha idade já não falarei muito bem, mas já leio livros. O último que li nessa língua que eu aprendi tinha 1000 e tal palavras, 1000 e tal páginas, porque aprendi com a internet. Acho que aí, por exemplo, a internet é fantástica para ensinar, para fazer trabalhos de casa, para manter contacto entre os alunos, quer dizer, muitas outras coisas. Mas às vezes pensa-se nisso, pensa-se na internet, pensa-se na tecnologia, sem pensar, para quê? O que é que isso vai servir à educação? Como é que é? Vai servir? Ótimo, vamos fazê-lo. Não vai servir. Pôr computadores na sala de aula só para pôr computadores na sala de aula não serve para nada. Depois, bom senso, papel da tecnologia. O problema dos professores. Há aqui uma coisa que é... Quem está fora de Portugal tem um bocadinho de... Se calhar o Brasil é a mesma coisa, que é... durante todo o meu mandato, eu comecei com um grande apoio dos professores. As coisas foram... mudando um bocadinho a meio, porque os salários foram reduzidos, porque as pessoas alguns passaram a trabalhar mais, porque a contratação foi reduzida. Portanto, isso é mais que evidente que teve que haver, que algum mal-estar deve ter sido criado. Mas eu só tenho elogios a fazer aos professores portugueses, porque com todas estas dificuldades que houve, e eu percebo que seja muito desagradável para muitos professores ter que trabalhar mais horas, ou o salário ter sido reduzido, eu percebo, isso é dramático para muitas famílias. No meio disso tudo, os professores portugueses conseguiram melhorar a educação em Portugal. Portanto, eu só tenho palavras boas em relação aos professores. Mas também acho que nós devemos não confundir as cúpulas sindicais, ou algumas cúpulas sindicais, com o que são os professores. Aconteceu-me, sistematicamente, no meu mandato, ir a uma escola e ter 10 sindicalistas à porta de um certo sindicato, 10 sindicalistas à porta, dizendo gatuno, ladrão, não sei o quê, não sei o que mais, apupos, não sei o quê. Eu entrava e tinha 200 professores a bater palmas. E às vezes os professores interrompiam a discussão e diziam: aí o Sr. Ministro não tem razão, porque na minha escola não foi nada disso que se passou. E às vezes havia alguns atritos, mas sempre de uma forma muito civilizada. E há aqui um contraste que é 200 professores a bater palmas no fim do discurso e, sinceramente, contentes, mesmo que muitos fossem de partidos completamente diferentes dos partidos que estavam no poder, mesmo que muitos pensassem de maneira muito diferente, eu sempre consegui manter com os professores, e os professores comigo, um diálogo e uma grande civilidade e um grande respeito da minha parte por eles, e imagino também o contrário, ou pelo menos algum respeito. O que contrasta com a atitude dessa cúpula sindical, que onde quer que eu fosse tinha 10 pessoas à porta. E mal eu entrava, metiam-se todos a correr na carrinha para ir com as mesmas bandeiras para outro sítio, para outra escola onde eu ia a seguir, para estar outra vez à porta com as mesmas bandeiras. Tiveram um grande aliado nisto tudo, que foram os jornalistas. Foi o jornalismo português. Porque não houve nunca um jornalista que pusesse este contraste e que dissesse: estavam 10 sindicalistas à porta e estavam 200 professores lá dentro. Nunca isto aconteceu. E eu muitas vezes, às vezes na brincadeira, ia ter com os sindicalistas e diziam: então vocês estão a protestar porquê? Porque algum de vocês é daqui? Desta terra? Não somos, não sei o quê. Eu dizia aos jornalistas: olha, ouviram? Nenhum é da escola, daqui. E só houve uma vez que um jornalista pôs essa notícia no jornal. Quer dizer, portanto, também há aqui, eu acho que houve uma atitude da parte da imprensa em geral de sobrevalorizar aquilo que dá uma boa fotografia, que são os cartazes, e não propriamente informar as pessoas do que estava a passar. Eu percebo que o sangue seja bom, mas há muitas maneiras de fazer sangue sem desinformar
o público português. E, de facto, o público português, muita gente que não acompanhou as coisas de perto, pensava que havia uma grande oposição, quando essa grande oposição não existia. A oposição era mais do que aparecia nos jornais e daquilo que aconteceu. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode, e aí a gente precisa encerrar. Desculpa. Tá, desculpa, é uma pergunta rápida. Eu conheci Portugal desde os anos 60. Também fui casada não com português, mas com filho de português. E eu vi a mudança de Portugal ao longo dos anos e, sobretudo, depois da entrada na União Europeia, né? A minha pergunta é, será que, com a entrada na União Europeia, não houve uma rápida modernização, quer dizer, trouxe alguns países, como uma parte da Espanha, Portugal, Grécia, etc., para um momento mais contemporâneo e que isso pode ter afetado as reformas? Porque eu muitas vezes sinto aqui no Brasil que, se a gente vivesse, quem sabe, num ambiente mais contemporâneo, que se o Brasil não fosse tão fora de qualquer rede do mundo de produção de mercadoria, de conhecimento, de qualquer coisa, se nós não tivéssemos tão marginalizados, talvez a gente tivesse uma mentalidade um pouco mais cosmopolita e um pouco menos corporativa e cartorial como nós temos. Não sei, esse é um sentimento que eu tenho, e não sei se você acha que a União Europeia teve influência nessa mudança de Portugal. Porque não é só na educação, né? Mudou Lisboa, mudou o ar. Você sente, quando vai ao país, que o país mudou, o país entrou no mundo contemporâneo. Eu estou completamente de acordo. Não sei exatamente, em termos educativos, onde é que pode ter influenciado. Há um aspecto em que influenciou, de certeza, que foi o aspecto da divulgação dos resultados. Porque não é que a Europa seja o paraíso, nesse ponto de vista, em todos os países, nem que a Europa em si seja o paraíso, mas não há dúvida que é muito difícil um país no meio da União Europeia, ou seria muito difícil um país da União Europeia não prestar informações, por exemplo, ao Eurídice, sobre o número de horas de aulas sobre esta matéria, ou sobre a ocupação dos professores aqui, ou sobre outras coisas sobre as quais são feitas estatísticas europeias. Portanto, eu acho que aí a Europa certamente ajudou diretamente a educação. Noutros aspectos também, com certeza. Quer dizer, Portugal hoje não é o país que era há 20 anos antes, ou há 30. É um país muito mais moderno, mais cosmopolita, que tem os olhos fora. Portanto, isso certamente ajudou. Deixe-me só falar de Estamos quase a acabar, não é? Só falar de um ponto que eu acho que é muito importante para nós todos, que é o problema dos dados. Os dados não são só uma questão dos investigadores, são uma questão de democracia. O Ministério faz um estudo e diz, bem, eu olho para estes dados e concluo que os alunos agora sabem mais, ou concluo que sabem menos, ou concluo isto ou aquilo. É um princípio fundamental da democracia que esses dados que o Ministério use possam ser utilizados por outros investigadores para fazer estudos a contradizer, ou a apoiar, ou dizer outras coisas completamente diferentes. Quer dizer, os dados são um bem público e nós temos que respeitar a privacidade dos cidadãos. A mim não me interessa se o filho do Sr. Sousa teve melhor nota que o filho do Sr. Silva. Não me interessa nada. Mas interessa-me saber se existe alguma correlação entre a origem social e os resultados, se existe alguma correlação entre o conhecimento de matemática e o conhecimento de geografia. Estou a inventar coisas, mas acho que todos nós temos a lucrar se passar a admitir uma política de valorizar os dados como um bem público que deve ser transmitido quanto mais possível aos cidadãos, e naquilo que não pode ser transmitido, não é transmissível aos cidadãos, naquilo que possa ser objeto de estudo científico, seja facilitado o estudo científico por parte de investigadores independentes. Portanto, eu acho que um dos aspectos fundamentais da democracia é esta da divulgação dos resultados, seja por que maneira for, com todos estes processos. E acho que todos nós temos a lucrar se o instituirmos. Bem, muito bem. Antes de pedir uma salva de palmas para Guiomar e para o Nuno, eu queria apenas dizer uma coisa que eu ouvi agora da Guiomar.
o Brasil entrará no processo de implementação das bases nacionais comuns a Estado e, desafortunadamente, município a município. Seria muito interessante, Nuno, se você pudéssemos organizar uma volta sua ao Brasil para um contato mais sistemático com o secretário de Estado, para compartilhar a experiência portuguesa. Então, Paulo, no que nós pudermos ajudar, evidentemente que em função da disposição de agenda sua, Nuno, nós fazemos convites, não fazemos convocações. Seria ótimo tê-lo de volta, como foi ótimo recebê-lo. Muito obrigado. Com todo o Salva gosto. de palmas para você. Muito obrigado.